Bom dia, crianças! Como vocês amanheceram hoje? Bem? Deixaram a preguiça de lado? Hoje é um sábado, não é um sábado divertido, com aula, tá bom? E vamos iniciar nossas videoaulas de hoje com a aula de português. Hoje vai ser bem legal porque nós vamos ter duas histórias, certo? E a primeira história de hoje vai ser uma para a gente lembrar uma letrinha que nós já estamos estudando desde a aula passada, que é a letra F. Vamos aqui lembrar a família da letra F. F com A, Fá. F com E, Fé. F com I, Fi. F com O, Fó. E F com A, O e o tio, Fão, né? O F com ão, Fão. Então, ficou Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. E peguem agora a atividade de vocês, a impressa, tá bom? Com a data do dia 11/7, a de português. E vamos aqui ler e interpretar uma história que se chama A Foca Filomena. Acompanhe aí na atividade de vocês, tá bom? Que diz assim, o primeiro parágrafo. Filomena é uma foca de circo. Fabiano é o domador da foca. Cada vez que ela fica com a bola no nariz, Fabiano lhe dá um peixe. A meninada vê Filomena com a bola e pede bis. Ela repete o que fez, dá uma rebolada e sai com um peixe na boca toda feliz. Depois ela vai descansar para mais tarde fazer outro espetáculo. E aí, gostaram dessa história? Essa história foi escrita, pela Graça Boquete, como a gente já conhece essa autora de outros textos que nós já vimos. Ela gosta de escrever textinhos assim bem animados e pequenos, relacionando com a letra que nós estamos estudando. Vocês perceberam que aí nessa história há várias palavras com a letra F? Vamos aqui ver a primeira, que está lá no título do texto. Tem duas palavras que iniciam com a letra F. Qual é? É a palavra foca e a palavra Filomena, que é o nome próprio da foca, certo? Depois, temos também o nome do domador da foca, né? Como é o nome dele? O nome dele é Fabiano. Fabiano se inicia com a letra F, com a sílaba Fá, não é isso? O F com A. Também temos aí outras palavras com a letra F. Por exemplo, toda vez que a foca fica com a bola, né, no nariz, o domador dela dá algo para ela, que é um peixe. E ela fica como? Ela fica bem feliz. E a palavra feliz também se inicia com a letra F, certo? Com a sílaba F com E. Feliz, tá bom? E agora vamos aqui responder algumas questõezinhas sobre esse texto. Vamos lá? Na primeira questão diz assim: de acordo com o texto, marque somente as respostas certas. Na letra A diz assim: essa história nos fala de qual animal? Qual animal é esse que a história fala? É de uma foca. Então, vocês vão fazer um X aí, onde tem a palavrinha foca. F com O, Fó, C com A, K. Foca. Na letra B, diz assim: seu nome é... Como é o nome da foca mesmo? O nome da foca é Filomena. Então, vocês vão marcar um X aí, onde tem a palavra Filomena. Lá na letra C, diz assim: ela é uma foca da onde? Ela vive onde? Ela vive em um circo, não é isso? Então, vocês vão marcar um X aí onde tem a palavra circo. Na letra D, diz assim: cada vez que ela se apresenta, seu domador lhe dá o quê? Que animalzinho que ele dá para ela? É um peixe. Então, vamos fazer um X aí na palavrinha peixe. Na letra E, diz assim: quando o público pede bis, Filomena, o que a Filomena faz? Ela, no primeiro quadrinho, diz assim: não repete o número e vai se deitar? Será que é isso?
No segundo quadrinho diz assim: repete e sai com um peixe na boca toda feliz. Então, ela repete novamente o espetáculo, a apresentação dela e sai com o peixe dela toda feliz. Na segunda questão, diz assim: coloque as palavras em ordem e forme frases e escreva-as do lado. Tem um quadro aí com várias palavrinhas relacionadas com o texto. Tem a palavra Filomena, uma, feliz, foca, é, muito. Como é que vai ficar essa frase? Aí tem várias palavras, elas estão desordenadas. Nós vamos organizar essa frase. Lá no textinho diz que ela é uma foca o quê? Bem feliz. Então, Filomena, por que nós sabemos que a primeira palavra da frase é Filomena? Porque todo início de frase, a primeira letra vem com a letra maiúscula. Então, aí a única palavra que se inicia aí desse quadro, a única palavra que inicia desse quadro aí com a letra maiúscula é a palavra Filomena. Então, fica Filomena. O que a Filomena é? É uma foca muito, o quê? Feliz. Então, a frase fica assim: Filomena é uma foca muito feliz. Aí, vocês vão escrever nessas linhas, tentar escrever com a letra cursiva, tá bom? No outro tem os quadrinhos aí com as palavras peixe, Fabiano, ganha, Filomena, né? O dia aí, o D com E. Então, como é que vai ficar essa frase? Vamos ver, ó, vou falar de novo. Peixe, Fabiano, ganha, Filomena, dia. Então, a primeira palavra aí vai ser uma palavra que se inicia com a letra maiúscula, como nós já falamos aqui, que toda frase se inicia com a letra maiúscula. Só que aí tem duas palavras que se iniciam com a letra maiúscula, que é Filomena e Fabiano. Qual dessas duas será? E também, todo início de frase inicia com a letra maiúscula e no final de uma frase sempre vai ter uma pontuação, certo? Qual é a palavra aí que tem um pontinho no final? A palavra Fabiano, não é isso? Então, Fabiano vai vir lá no final da frase. Então, a primeira palavra dessa frase vai ser Filomena. Filomena ganha peixe de Fabiano, certo? Então, a frase fica assim: Filomena ganha peixe de Fabiano, certo? Então, vocês vão escrever essa frase aí nessas linhas. E na terceira questão diz assim: escreva nos quadros a primeira letra do nome de cada figura e descubra o nome de um personagem do texto. Então, cada um desses quadrinhos, aí tem uma imagem, você vai colocar qual é a primeira letra da palavra e da imagem. Por exemplo, tem uma imagem aí da faca. Faca inicia com qual letra? Com a letra F. Então, você vai colocar a letrinha F nesse quadrinho aí em branco. Depois tem um índio. Qual é a primeira letra da palavra índio? É a letra I. Muito bem. Depois tem um lápis, o óculos, uma mão, uma estrela, um navio e uma abelha. E você vai escrever a primeira letra dessas figuras, tá bom? E aí vai descobrir qual é o personagem do texto, certo? E vai ler aí para a mamãe e para o papai o nome desse personagem, tá bom? Agora, nós vamos conhecer uma história, que essa história eu vou contar de uma forma diferente. Vai ser uma história desenhada. Como assim uma história desenhada? Eu vou contar agora uma história aqui para vocês, só que vai ser com desenhos, tá bom? Eu vou formando o desenho e à medida que o desenho for formando, vai tendo a história, certo? Vou pegar aqui.
nas aulas passadas, nós estamos falando sobre o que mesmo? Sobre castelos. Quem é que vive num castelo? Geralmente é quem? O personagem principal, assim, que quando a gente fala em castelo, a gente pensa em quê? Logo em quê? Em uma princesa, né? Isso então, em um castelo, que é um castelo, como é um castelo? Nós vimos ontem, na aula passada, a estrutura de um castelo. Então, o castelo tem torres altas, não é isso? Torres baixas, certo? Aqui está um castelo. E aí, nesse castelo vivia quem? Vivia uma princesa. Só que essa princesa não saía de casa. Ela não saía do castelo. Será por que ela não saía desse castelo? Mas certo dia, ela resolveu dar uma volta. E aí, ela deu uma volta em volta do castelo. E ela achou tudo muito bonito, muitas árvores, os pássaros. E ela seguiu, né? Ela seguiu em diante, foi caminhando, certo? E aí ela achou tudo bem legal, muito legal. E ela foi caminhando e estava já um pouco distante do castelo, certo? E aí, depois, ela viu que estava bem distante do castelo, mas ela estava achando tudo tão lindo, aquele caminho. E aí, de repente, ela encontrou, ó, um lago bem legal. E ela, nossa, aqui tem um lago, eu não sabia que aqui tinha um lago. E aí, ela ficou dando voltas e voltas nesse lago, certo? Ela ficou encantada com aquele lago. E de repente ela percebeu que no lago havia, ó, o quê? O que tinha em volta do lago? Uma ilha. E ela, nossa, que ilha legal! E ela ficou o dia todo brincando em volta das margens do lago e na ilha, e brincando lá. Viu os peixes no lago, os passarinhos voando nas árvores que tinha na ilha. E ela ficou, meu Deus, por que eu não dei mais voltas outros dias, outras vezes aqui por perto do castelo? E ela ficou admirada com tudo aquilo que ela estava vendo. E aí ela ficou tão animada que o tempo foi passando. E aí ela viu que estava começando a escurecer. E aí ela, eita, preciso voltar para casa. E aí ela foi voltando para casa, ela pegou um atalho, porque não vou pegar um atalho aqui que pode ser mais rápido, certo? E aí ela foi voltando para casa, voltando aperreada, e de repente ela, distraída, tropeçou em uma pedra. E aí ela baixou a poeira ali, certo? Viu que não tinha se machucado e seguiu diante. E aí de repente ela tropeçou em outra pedra. E ela tropeçou em outra pedra. E ela, meu Deus, quanta pedra nesse atalho. E então, ela seguiu em diante. E aí, enfim, chegou no castelo. Só que quando ela chegou no castelo, ela percebeu que havia esquecido de algo. Ela esqueceu do quê? Da chave do castelo. E a princesa ficou tão triste mesmo, porque ela esqueceu dessa chave. E aí ela foi pedir depois a ajuda a alguém para buscar a chave lá na ilha, porque ela não podia mais voltar para a ilha sozinha, né? Já estava no escuro e não podemos andar sozinhos por aí no escuro à noite, né? Quando escurece, tá bom? E aí, gostaram dessa história? Essa história vocês podem ver ela lá no livro, na página 66. E vocês podem recontar agora a história da forma que vocês imaginarem, tá bom? Vocês podem escrever um pouquinho da história no caderno de vocês, tá bom? Tenham bons estudos e até a próxima aula. Tchau!